Talvez você esteja um pouco preocupado com o seu karma. Talvez você esteja se preocupando demais com o seu karma. Porque talvez você não saiba o que de fato é um karma. E hoje vamos conversar sobre isso. E é muito interessante, né? Porque eu acho que karma é uma das palavras nos conceitos que entra naquele escopo do tipo, a gente sempre ouviu, tá sempre ali, tá na boca do povo, mas para explicar, né? 2 segundos, o que é karma? Em poucas palavras. Fica meio difícil, né? Faz parte daquela lista de palavras orientais que a gente... Não só palavras, símbolos, coisas que a gente pega do Oriente, traz pra cá, transforma em pop, faz tatuagem, escreve no carro, bota na bio do Instagram, mas que no final das contas não significa nada. Pois é, e se você faz essas coisas, tudo bem, a gente não tá falando que é errado, mas é importante que a gente entenda minimamente o que é o conceito antes de usá-lo, até para que a gente não use de maneira errada. Na verdade, o conceito é muito simples, obviamente ele pode ser estudado e aprofundado, mas a ideia que gira em torno dele é uma ideia muito tranquila de se entender. O karma é a própria ação. E aí, num primeiro momento, talvez isso dê uma bugada na nossa cabeça, porque, percebendo ou não, a gente usa muito a ideia do karma como uma consequência de alguma coisa. Então, eu fiz lá alguma coisa na minha vida, veio o karma pra acertar as contas. Mas, na verdade, não. Na verdade, o karma é a própria ação. É o próprio ato de realizar alguma coisa. E já que nós estamos falando de agir, né, de ação, de agir, é interessante a gente pensar que nós estamos praticando karma o tempo todo. Porque não existe, isso é uma coisa muito importante, não existe inação. A gente está agindo o tempo todo. Mesmo quando a gente não está fazendo nada, a gente está agindo. Porque sempre vamos estar agindo em algum nível. O budismo, né, ele fala que a gente faz ações através de todos os nossos veículos. Então a gente vai entender que a gente age no plano físico através do nosso corpo físico, mas a gente também age no plano emocional através daquilo que a gente sente, a gente também age no plano mental através daquilo que a gente pensa. E vamos combinar, a gente está sempre pensando, sentindo alguma coisa, mesmo quando a gente está parado. Mesmo que a gente negue e finja que não está fazendo. Eu tava tipo de boa. A gente está sempre pensando e sentindo, então nós estamos sempre agindo. Isso é uma coisa muito importante, é um primeiro ponto muito importante, né? Porque senão a gente para pensar, não, eu não quero gerar karma, então eu não vou fazer nada. Você já está gerando. Você já está gerando, porque você já está agindo, tá? E naturalmente, né? Toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Embora o karma aqui seja muito entendido dessa forma, porque a gente, ao pegar o conceito oriental, a gente começa a tentar entendê-lo, não com a mente oriental, mas com a mente ocidental. Então a gente começa a tentar comparar karma com uma ideia de ação e reação. A ideia da ação e reação, ela até está dentro do karma, mas o karma não está dentro da ideia de ação e reação, ele é muito maior que isso. Mas sim, a gente entende que se você pratica uma ação, haverá uma consequência. Nenhum ato, por mais leviano que ele seja, ele vai ser praticado sem gerar um efeito. E esses efeitos vão estar muito relacionados com a causa principal. Então, logo, se eu faço uma ação que, em tese, é uma ação boa, ou eu considero uma ação boa, a consequência dessa ação terá a ser boa também. E ela irá me beneficiar não apenas aquele que agiu, ou seja, eu, mas ela também irá beneficiar outras pessoas ao meu redor. Da mesma forma, se eu tenho um ato ruim, esse ato ruim vai gerar um efeito não muito bom, né? Que a gente pode chamar também de um karma ruim, né? Que não é um efeito muito legal. E esse efeito não muito legal vai voltar para mim e também vai acabar influenciando outras pessoas ao meu redor. Então isso também é um segundo ponto muito importante. Entender que o nosso karma, que a nossa ação, ele não é só nosso, mas ele também é coletivo. Ele também impacta as pessoas ao nosso redor. Um ponto dentro disso que o Patrick falou muito bem, que a gente tem que prestar atenção, é que o Patrick comentou, se eu fizer algo bom, eu vou ter consequências boas, eu vou ter efeitos bons. Mas às vezes eu conto a verdade e dá um merdeiro do caramba. Né? Isso não é uma boa consequência. Bem, na verdade porque ao você contar a verdade, e contar a verdade de verdade, de fato, não é jogar na cara, vou te contar um negócio, calma aí. Vou te jogar umas verdades aqui, não é isso.
Você foi lá e contou uma verdade. Você tem uma consequência boa. Qual? Você expôs uma mentira. Você expôs um momento que é ruim, vai gerar uma situação até então desconforto, porque as pessoas vão ter que se mexer, elas vão ter que buscar, e através dali elas têm a oportunidade de se melhorar. Por isso que quando você faz uma boa ação, essa boa ação vai ter bons efeitos. Não do ponto de vista da conjuntura ali, mas ela vai trabalhar coisas maiores. E aí a gente entra numa questão sobre o karma em relação a quando ele foi citado pela primeira vez. A primeira passagem do karma você vai encontrar em um Upanishad, a gente vai colocar aqui junto da bibliografia de referência, esse Upanishad inclusive, para você poder estudar um pouco e tirar por si a sua própria conclusão. E ele vai falar que quando eu pratico boas ações, eu me torno um ser bom. Quando eu pratico ações ruins, eu me torno um ser ruim. Então a ideia do karma, ela também está associada àquilo que você vai se transformar. Não é aquilo que necessariamente vai acontecer com você. Você gera coisas boas, né, no ambiente, ou você gera coisas ruins no ambiente. Mas fundamentalmente, o karma está associado àquilo que você vai se revelar no caminho do ser, não no caminho do ter. E acho que você traz um aspecto muito interessante, fazer um adendo em relação a essa coisa da causa e do efeito. Né? Muitas vezes a gente acaba associando, seja numa religião, seja na filosofia, a ideia de que eu realizo alguma coisa e eu vou sentar aqui e esperar o efeito vir, porque o efeito vai vir. E é importante que a gente tenha a percepção de que o efeito ele é intrínseco ao ato. Ele é instantâneo, ele acontece imediatamente ao momento em que a gente realiza alguma coisa. Porque como o Paulo falou, ele acontece primeiro dentro da gente. E muitas vezes a melhor ou a pior consequência está dentro de nós. Então é importante que a gente pense isso. E isso também é importante para que a gente não comece a fazer coisas boas pensando na consequência. Tipo, não, eu quero uma consequência legal, então eu vou começar a fazer umas coisas boas aqui. Não é bem assim. Talvez em alguns momentos a gente até pense dessa forma, mas o ideal é que não seja, porque a motivação aí já não está das melhores. E um outro ponto que gira muito em torno da ideia de karma e que nos leva para uma interpretação que talvez não seja mais adequada é a ideia da culpa. Né? Nós vivemos numa sociedade que gira muito em torno da culpa, a gente já conversou sobre isso em vários outros momentos, pode dar uma olhada em outros vídeos nossos, onde a gente aborda de forma um pouco mais profunda. Nós também temos grupos de estudo, onde a gente trabalha um pouco mais essa ideia. Caso você queira conhecer, você pode entrar no site catarse.me/pedra de afiar e entender um pouquinho mais como funciona, entender como você também pode fazer parte desses grupos e nos auxiliar também com doações e com outras formas. Mas enfim, a ideia é, o karma não está ali para nos punir. Quando a gente vive em torno da culpa, a gente é norteado pela ideia da punição. E karma não é, nunca foi e nunca será punição. É muito mais do que isso. E muito mais, não no sentido de que você vai ser muito mais punido, né? Não é só uma puniçãozinha, não. Um outro ponto, assim, só complementando isso que o João trouxe, que a gente também tem uma questão de uma causalidade imediata. Eu fiz algo bom, eu quero algo bom em troca. Eu fiz algo ruim, eu não quero algo ruim em troca, mas eu vou ganhar algo ruim em troca. Obviamente, como resgatando algo que o Patrick disse lá no início do nosso vídeo, que nós a todo instante estamos gerando karma. A todo instante nós estamos agindo. Ou seja, a todo instante, múltiplas causas que a gente pratica estão gerando consequências para dentro de nós. Então não é... Quando acontece uma situação com você, quando você fica bem ou você fica mal, não é fruto de um ponto. É um emaranhado de coisas. Muitas das vezes a gente não consegue traçar, não, essa aqui é a causa principal. Existem algumas correntes, alguns lugares que vão falar, não, porque se isso aconteceu com você, é porque lá atrás você foi ruim. Ah, porque se alguém chegou e te deu um tapa na cara, é porque em algum momento na vida você deu um tapa na cara de alguém. Não, não é por conta disso. Existem múltiplas causas na sua jornada que vão gerar múltiplos efeitos. Esses efeitos vão se somar, vão se diminuir, vão se multiplicar, vão se dividir. Você não tem como pontuar que esse efeito tem origem nessa causa. Você pode falar que esse efeito tem origem também nessa causa, mas não apenas nela. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa, mas essa ligação não é algo tão óbvio, né? O karma ele não é linear. Né? Ele não é algo linear com ambos os sentidos, né? Que vai e volta. Não, ele é um emaranhado, né? Ele é uma teia. E de fato, dentro dessa teia, né, todas as coisas estão no seu devido lugar, mas para nós percebermos a relação delas, fica um pouco difícil.
Mas assim, o objetivo principal desse vídeo era justamente fazer com que vocês entendessem um pouco mais o que é o karma e desmistificar um pouco a ideia do karma que nós temos aqui no Ocidente. É claro que eu entendo o porquê da gente ter uma visão às vezes tão negativa do karma. Porque quando a gente vai parar para pensar na sociedade onde a gente vive, a maioria das vezes a gente acaba sendo levados a fazer práticas que não são tão virtuosas assim, né? Por mais que a gente tente ser virtuoso, eu mais uma vez não estou sendo aqui uma pessoa pessimista ao olhar a sociedade, mas sim uma pessoa realista. A gente não vê a sociedade vivendo em oitavas tão altas assim. Então a gente acaba vendo repercussões muito negativas dos nossos atos. E a gente acaba acreditando que tudo que a gente faz gera punição e pancada e sofrimento e dor, porque acaba sendo muito o que a gente vive, né? Acaba sendo muito o que a gente experiencia por causa dos nossos karmas, que são, no final das contas, as nossas próprias ações, nossos próprios atos. Então entender que, por exemplo, uma fala que é muito famosa aqui no Ocidente, né? Que o karma, ele é justo, né? Ele não é bom nem ruim. É uma frase que é muito mal, que vem de uma interpretação ruim do karma, mas é uma frase que a gente pode aproveitar. Ela não é uma frase que está completamente errada, ou até em essência talvez ela esteja certa. Porque, como o Paulo disse, como o João também falou, né? Nós nos tornamos aquilo que nós fazemos, né? Ou seja, às vezes, quando a gente pratica uma boa ação, como por exemplo falar a verdade, a consequência parece ruim. Mas essa consequência parece ruim do ponto de vista do ego, parece ruim do ponto de vista da personalidade, mas ela não é ruim de verdade. Então muitas das vezes a gente, na vida que a gente leva, a gente acaba tendo consequências na nossa vida, acontecimentos, né, acontecem na nossa vida que a gente julga naquele momento ruim, mas que na verdade não são. Então é entender, né? O karma ele é justo, ele não é bom nem mal. Então aquilo que ele vai te dar é o melhor de uma certa forma para aquela situação, é o justo para aquela situação. Mesmo que você ache ruim, mesmo que você não goste, mesmo que você ache uma droga, aquilo ali é o justo, é o que você de fato merecia, né? Não no sentido de punição, mas é o que você de fato merecia por ter praticado aquela ação, que no caso foi falar a verdade. Aquele desconforto era o melhor para acontecer, embora você talvez não goste disso, né? Um outro ponto dentro desse assunto todo do karma, que é uma coisa que, como o Patrick falou e o João também, sobre essa vinculação com a culpa. Quando a gente começa a vincular muito o karma com a culpa, a gente se pega muito nas consequências. Então a gente olha a realidade na qual a gente está inserido, né, e a gente pensa, nossa, essa realidade é ruim. A gente tem fome, a gente tem miséria, a gente tem violência. Significa que nós merecemos isso, porque a culpa vai falar isso, porque nós agimos errados no passado, né? E aí quando você apenas utiliza essa ideia da culpa, você abaixa a cabeça e você esquece do ensinamento do karma, que é justamente a ação. Se esse cenário está ruim, eu posso agir para transformá-lo. Não vou transformar o universo como um todo, porque eu sou um ser limitado. A minha área de atuação é pequena, mas se eu me junto com outras pessoas, se a gente começa a agir, a gente começa a se transformar, esse cenário ruim de miséria, de pobreza, de violência, começa a se transformar também. E aí nós estamos gerando aquilo que as pessoas vão chamar de karma positivo. A gente está trazendo luz para o mundo, a gente está trazendo amor para o mundo, a gente está trazendo mais isonomia para o mundo. A gente está agindo de uma maneira virtuosa, não de uma maneira a alimentar o nosso ego. E quando você começa a entender essa questão do karma, você começa a entender que você tem essa capacidade de transformar. Não transformar o mundo como um todo, mas contribuir para essa transformação. Sim, isso é muito interessante, porque às vezes a gente se apega e coloca muita energia para tentar entender o porquê que as coisas não estão legais, ao invés de usar a nossa energia para modificar aquilo que a gente pode modificar. Mais uma vez, a separação de culpa e responsabilidade, né? Não faz sentido a gente sentir culpa pelas coisas ruins que acontecem, porque assim, senão a gente vai ter que sentir culpa de tudo. Porque aqui no pé da gente entende que nós não somos seres separados. Logo, tudo de errado que acontece no mundo, sim, eu e vocês temos responsabilidade. Assim como tudo de bom que acontece no mundo, nós também temos responsabilidade, nós também contribuímos para ambas as coisas, né? E ter responsabilidade é justamente isso, é agir para conseguir fazer com que essas coisas positivas sejam maiores do que essas coisas negativas e a gente possa gerar karmas bons para todo mundo, né? E dentro disso, né, é entender
a gente volta a bater nessa pedra. Porque muitas das vezes, quando as pessoas começam a enveredar por um cenário mais espiritualista ou até mais humanizado, né? Para quem não acredita na parte espiritual, né? Tem uma ideia mais humanizada, muita gente começa a sofrer porque acha que atua muito, age muito e não transforma o mundo. Isso acaba sendo muito do nosso ego, achando que nós vamos ser o grande Messias. Não existem Messias. Não existem pessoas que vão falar, eu vou mudar o mundo. Quem muda o mundo é a coletividade. Nós, através das nossas ações, nós não vamos mudar o mundo total, mas nós conseguimos transformar o mundo de alguém. E esse mundo é muito importante. Se você consegue ajudar uma pessoa, você está fazendo a sua parte. Se você consegue ajudar 2 pessoas, está fazendo a sua parte. Mas eu não consigo ajudar 3. Tudo bem, você está ajudando 2. Você está melhorando o mundo de 2 pessoas e, na verdade, de 3. Porque você também está melhorando o seu mundo. E uma forma de praticar um bom karma, ter uma boa ação que vai repercutir de maneira positiva, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações também. E aproveita e compartilha o vídeo para todas as pessoas que você conhece. E até a próxima. Tchau, tchau.